Glória a Deus. Queridos, é uma grande honra estar com vocês aqui. Mais um domingo poderoso na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou feliz. Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Olha para o irmão que está do lado e diz para ele assim: reage, crente. Ainda que eu não veja teu sorriso, mas eu quero ver você reagindo pelo menos com os olhos. Aleluia. Tudo que há em nós deve louvar ao Senhor. Eu sempre digo isso. Teve uma época que eu estava me preparando para um seminário, era uma imersão da Escola de Cura e Avivamento, e na época eu estava com uma ferida na boca, eu não conseguia nem falar direito. Eu fiquei, eu acho que uns 20 dias falando só assim. Mas na hora dos louvores, na hora da adoração, eu me mexia, eu pulava, já que a boca não pode falar, então que meu corpo fale por mim. Eu espero que hoje seja da mesma forma aqui contigo. Aleluia. Diga: o meu corpo pertence a Cristo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então permita que o Espírito Santo se mova em você hoje nesse lugar. Glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é a ceia do Senhor. E como eu tinha falado para vocês, hoje é um dia que eu vim trazer um estudo bem profundo acerca disso. Eu preparei, inclusive eu até imprimi as 4 folhas que eu escrevi sobre esse estudo. Quem quiser ele depois pode pegar. Eu vou deixar ele aqui em cima do altar. Você pode pegar e levar para casa. Eu trouxe só uma cópia, mas depois eu mando em PDF lá no grupo da igreja para você ter em casa também. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas veja bem, quando a gente fala de ceia do Senhor, aprenda uma coisa antes de eu começar. Hoje vai ser mais do que um culto de ceia. Hoje vai ser um dia de estudo. Diga: um estudo. Vai ser um estudo. Se você veio num culto, o culto da bênção, você vai sair daqui abençoado, porque a palavra do Senhor diz que o cálice da bênção, diga: o cálice da bênção. Isso quer dizer que esta ceia, este ato, esta cerimônia que nós fazemos, ela tem o poder de te abençoar, e você vai aprender disso. Mas mais do que isso, eu espero que esse estudo de hoje, ele venha te abençoar de forma muito maior, mas através do conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente fica preso em situações, a gente passa a viver grandes prisões na nossa vida, justamente por conta de falta do conhecimento. Então hoje, esse conhecimento que o Senhor permitiu que eu viesse trazer para você, é para justamente desmistificar algumas coisas e mudar algumas coisas na tua mente, por conta de muita coisa que é ensinado. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é princípio. Diga: princípio. O que é princípio divino, o que é lei divina, o que é regra e o que é religiosidade. São 4 coisas diferentes. Mas entre essas 4 eu vou falar de 3 em específico. Eu vou falar sobre princípio, eu vou falar sobre regras e vou falar sobre religiosidade. Princípio é algo que Deus criou, é uma lei espiritual que rege sobre todas as vidas, sobre todas as pessoas. Independente, existe o princípio espiritual que rege sobre todas as vidas, independente se ela é uma pessoa que crê em Deus, que está servindo a Deus ou não. Princípio espiritual, diga isso: princípio espiritual. E existem regras. Regras, o que são regras? Regras são aquelas coisas que nós, como seres humanos, homens, nós criamos. Na tua casa, com certeza existem regras que talvez você ou seus pais criaram. Por exemplo, a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de tomar café, a hora de almoçar, a hora de tomar banho. Amém? Você tem essas regras em casa? No teu trabalho existem regras que você também obedece. Você tem a hora de chegar no serviço e a hora de sair. Você tem a hora do almoço e a hora do café da tarde ou da manhã, não sei quem tem.
Você tem essas regras, amém? Em todos os lugares existem regras, e as regras são para ser obedecidas. Diga, regras é para ser obedecidas. Nós precisamos obedecer as regras. Então, todo lugar tem regras. Assim como no teu trabalho, assim como na tua casa, assim como em algum clube que você participa, vai ter regras ali. Da mesma forma, dentro de uma igreja, de um templo, de uma instituição religiosa, toda igreja, toda instituição religiosa, ela tinha algumas regras. As pessoas criam para que elas possam conviver de forma mais ordenada. Inclusive a palavra de Deus diz assim: as coisas de Deus elas têm que ser com ordem e decência. E muitas das vezes, para que a ordem e a decência aconteça em um estabelecimento religioso, ele precisa ter algumas regras para que mantenhamos essa ordem. Aqui na nossa igreja, no Ministério Momento Jubilar, nós temos regras aqui. Baixa só um pouquinho o fundo para mim. Aqui no nosso templo, na nossa igreja, nós temos algumas regras aqui. A nossa regra é: quais os dias de culto? Quarta. Isso, mas agora está sendo só domingo por causa da quarentena. Mas nós temos quarta e domingo. Quarta é online. Que horas começa o culto de quarta? Às 8 horas da noite. Que hora começa o culto de domingo? Às 19 horas. Muito bem. Nós temos essa regra que a gente precisa obedecer. Além dessas regras, nós temos as regras de obedecer à hierarquia da igreja, os pastores, depois os obreiros, e assim por diante. São regras que nós temos nessa igreja. Essa igreja é diferente de outras igrejas. Existem igrejas que têm regras além dessas. Por exemplo, você está me vendo hoje vestido de paletó, todo social. Você está vendo o pastor Edilson, profeta, hoje Salomão não teve uma roupa dessa, gente. Nem José não recebeu uma capa dessa aqui do pai, aleluia. Olha como ele está elegante, fica de pé, profeta. Está elegante, amém? Tem igrejas que é regra para que a pessoa ela possa subir no altar para fazer uma ministração, ela tem que ir desse jeito. Aqui não tem regra. A gente não tem essa regra. A gente usa porque eu acho que a gente fica menos feio, né? E a gente acaba colocando, mas não existe essa regra aqui. Vocês que me acompanham, quem me acompanha no Ministério Momento Jubilar desde o início, desde quando era na garagem, você já viu eu fazer culto até de bermuda. Quem já lembra disso? Você lembra daí? Eu fiz culto até de bermuda, de chinelo, já fiz. E nós ganhamos pessoas para Jesus. Nós vimos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Vimos pessoas sendo curadas. Naquele dia eu estava de bermuda e chinelo. Aleluia. Nós não temos essas regras para roupa, mas há algumas igrejas que põem regra para roupa, põem regra para maquiagem. Já viram? Põe regra para que mulher não possa usar saia, brinco. Não pode usar calça, desculpa. Não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem. São regras, diga regras. Existem princípios de Deus que são as regras dele. Existem regras humanas que são as que o homem cria para que haja uma certa ordem e uma certa decência naquele meio que ele está, que ele vive. Aonde nasce a religiosidade? A religiosidade vai nascer quando eu pego a regra criada por um homem e estabeleço ela como condição de salvação. Aí criamos a religiosidade, e isso Deus é contra. Por exemplo, se eu chegar e disser aqui, existem lugares que é proibido barba. Então se eu disser assim, por exemplo, o irmão Felipe está lá atrás, barbudo, uma barba aí que nem Arão teve uma barba dessa, e disser para ele, olha, se você não tirar essa barba, você não vai entrar no céu. O nome disso é religiosidade. Infelizmente, algumas igrejas põem as regras e pegam a regra e transformam na religiosidade, colocando como regra de salvação.
E quando a gente fala de regras, essas regras elas não estendem somente para isso, mas para muitas outras coisas. As regras, por exemplo, em relação à liturgia do culto, em regras em relação a como quem batiza, quem não batiza, quem casa, quem não casa, e quem toma ceia e quem não toma ceia. Existem regras para praticamente tudo dentro das igrejas. Por exemplo, regras: qualquer pessoa pode ser um obreiro da casa do Senhor? Sim, em tese sim, mas precisa seguir alguns requisitos para chegar ali, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o obreiro tem que ser provado e aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não tenha do que se envergonhar. É o que a Bíblia diz. Mas dentro de cada igreja existem umas regras para que uma pessoa chegue a ser obreiro. Ontem nós estávamos conversando, eu e o pastor Rogério, da época que a gente foi treinado, e eu sempre falo isso na reunião dos obreiros aqui na nossa igreja, que se eu tratasse os meus obreiros do jeito que eu fui tratado, eu acho que os meus obreiros já tinham me processado, ou tinham me colocado na cadeia, porque a gente já foi chamado de derrotado, endemoniado, no meio do culto, com um montão de gente, 200, 300, 600 pessoas. Porque o pastor Rogério já teve que descer do altar porque ele errou um toque da música. Desce daí, seu capetado. Mas eram regras e a gente precisava obedecer às autoridades. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Só que quando essas regras elas são colocadas dentro da igreja como uma condição que vai te afastar de Deus, aí Deus não se agrada. Aí Deus não se agrada, porque tudo que o Senhor cria, tudo que Ele criou desde o início, foi para que você tivesse um relacionamento íntimo com Ele. Desde o início, o plano do Senhor, quando criou eu e você, Ele criou para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo o tempo todo. A palavra de Deus diz que Deus criou Adão e Eva, coloca lá, faz um jardim, entrega para eles, coloca eles lá dentro, e a palavra de Deus diz que todo final da tarde Deus vinha lá bater um papo com eles, conversar, dizer: como é que vocês estão? Deus, Ele quer o tempo todo relacionamento. Mesmo depois que o homem faz besteira, peca, se afasta de Deus, Deus o tira de dentro do Éden, Deus ainda imediatamente começa a criar um plano. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Diga isso: Deus sabe de tudo. E mais um pouco. Antes que Adão e Eva pecassem, Deus já tinha um plano, porque sabia que Adão e Eva iam pecar. A gente acha que Jesus, Ele morreu na cruz faz 2020 anos, porque o calendário nosso começa com a ressurreição de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes que Adão e Eva pecassem, Deus já sabia disso, e já tinha providenciado Jesus pela minha vida e pela tua. Olha para o teu irmão, faz uma cara de crente invocado, mesmo que ele não veja você com essa máscara, e diga para ele assim: nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Diga para ele: nada pode separar você do amor de Deus que está expresso em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode te separar dele. Mas o que é a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor, ensina a mim aquilo que eu preciso aprender. Aleluia. Esse texto que nós lemos aqui, Paulo ele está dizendo assim: assim como o Senhor me ensinou, eu estou ensinando a vocês. Aí ele começa a fazer a leitura, a dissertação daquilo que nós conhecemos como a leitura relacionado à Santa Ceia. A questão é que muitas das vezes a gente
não traz à memória o que realmente a Santa Ceia ela representa, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Para que você entenda um pouco disso, eu vou voltar atrás, antes de Jesus. Você, na época, na cultura judaica, você entregar pão e vinho para uma pessoa entregar pão e vinho a outra pessoa, isso era algo de tamanha importância que tinha naquela cultura, que era como se naquele momento que ele está entregando pão e vinho para uma pessoa, eles estão fazendo era como se eles estivessem fazendo uma aliança de sangue. É como se ele estivesse dizendo: eu confio totalmente em você, e nesse momento eu estou te dando o sangue, estou te dando o vinho e o pão para simbolizar a nossa aliança. A partir de hoje, tudo que eu tenho pertence a você, e tudo que você tem pertence a mim. Naquele momento, isso era a importância que tinha na cultura judaica. Isso é tão sério, mas tão sério, que quando Jesus ele vai falar da Santa Ceia, o primeiro momento que ele usa é exatamente esse, quando eles estão comendo pão e vinho. E Jesus, por ser judeu, sabia de tudo o que acontecia na cultura. Então o Senhor precisava pegar algo para que tocasse no coração deles, para que eles soubessem o que eles estavam fazendo. Jesus então pega o pão, parte. Preste atenção nisso. Jesus pega o pão e parte. Diga: Jesus partiu o pão e deu para os discípulos. Ele pega o vinho, abençoa e entrega aos discípulos também. Ele está dizendo assim: ó, isso daqui que nós estamos fazendo é uma aliança. Nós estamos fazendo uma aliança. O que Paulo está dizendo assim, ó: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, façam isso. Aleluia. O que Paulo está dizendo: olha, o Senhor diz, todas as vezes que a gente se reunir para lembrar dele, a gente tem que fazer isso daqui. Aquele momento daquela aliança, ou melhor, aquele momento, aquele ritual, eu vou usar essa palavra, esse ritual que eles estavam fazendo. O primeiro objetivo de tudo isso é trazer para dentro da igreja uma coisa chamada comunhão. Diga: comunhão. Comunhão. Agora diga com mais fé, que você está muito triste. Diga: comunhão. Comunhão. Esse momento a gente chama de comunhão. A primeira coisa que o Senhor, se você observar, você não vai ver o trecho dizendo que Jesus comeu e bebeu o vinho. Ele partiu e deu e disse: agora distribuam. Quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele não pegou, comeu, ele partiu, deu para os discípulos e disse: vão lá e distribuam. Sabe por quê? Porque ele quer extrair de dentro de você uma coisa chamada comunhão, para que você venha repartir um pouco daquilo que ele tem entregue para você todos os dias. Esse é o objetivo. É para que todos entendam que nós fazemos parte de um corpo. É o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa que está muito bonito, de clube, de domingo, que a gente não tem lugar para ir, então vamos para a igreja, porque está todo mundo fechado no dia da quarentena. Meu Deus. A igreja é o corpo de Cristo, onde a gente tem que viver em família. Aleluia. Eu costumo dizer que eu me recuso a dizer que a igreja é hospital. Tem um ditado que diz assim: a igreja deveria ser mais hospital do que tribunal. Quem já viu essas frases de Facebook? Eu me recuso a chamar a igreja de hospital. Sabe por quê? Quem aqui gosta de ir para o hospital? Levanta a mãozinha. Quem gosta? Eu gosto de ir no hospital. Ninguém gosta de ir no hospital. Eu costumo dizer que a igreja deveria ser a representação da nossa própria família. A representação da nossa família, porque é o lugar onde nós deveríamos nos sentir melhores. Em todos os lugares do planeta seria aqui dentro da igreja. É por isso que eu digo que a igreja é a família de Cristo. Então quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: eu quero trazer a vocês reunidos, que vocês lembrem-se disso e que vivam sempre em comunhão, alimentando uns aos outros. Paulo ele chega e ele manda a carta e ele começa advertindo. Ele vai falando o seguinte: examine o homem a si mesmo, para que não participe do corpo ou do sangue indignamente, para que não venha cair sobre si maldição. Aquele termo indignamente não está no pronome pessoal. Ele não está chamando uma pessoa de indigna.
mas ele está se direcionando a um ato indigno. É um ato, não uma pessoa. E o que é se tornar indigno? O que é participar da ceia indignamente? Eu vou te explicar. Naquela época, quando eles iam fazer a ceia, eles faziam mais ou menos como nós fazemos hoje. Na semana passada, quando eu falei vamos ter ceia, além de montar a mesa aqui com o suco e o pão, eu sempre aviso para o pessoal da igreja, digo o quê? Traz um pratinho, traz alguma coisa para a gente comer, montar ali, fazer a nossa mesa, e quando termina de ceiar aqui, a gente vai e come lá. A gente faz isso. Por que eu faço isso? Porque eu estou procurando o máximo fazer a representação de como era a ceia feita na igreja primitiva na época de Corinto. A igreja de Corinto era uma das igrejas que mais tinha dom. A igreja de Corinto, ela tinha poder. A igreja de Corinto, ela era cheia de profetas. Tinha que ficar uma pessoa lá na porta para dar a senha, dizer, na hora da tua vez de profetizar, tu toma a senha, espera o outro. Paulo manda uma carta e diz assim, quando um for falar, o outro cala a boca, escuta, porque estava uma bagunça de tanto poder que tinha ali. Mas a igreja de Corinto tinha um defeito. Eles tinham um defeito de caráter. Eles tinham um defeito de caráter. Por que eles tinham aquele defeito de caráter? Pergunte por quê, pastor? Porque eles não estavam vivendo relacionamento. Você receber dom, poder dons, poder e unção é muito fácil. Eu ensino isso aqui na nossa igreja. Tu vem e recebe uma oração, o pastor impõe a mão sobre você e diga, Deus entrega para eles poder, unção e dons, e você sai daqui ungido, com poder, com dom, e tu chega ali, tu vai orar por outras pessoas, e outras pessoas vão ser abençoadas porque você orou. Mas você desenvolver frutos do Espírito dentro de você, você só vai gerar esses frutos depois que você cria relacionamento com o Criador. O relacionamento é que vai te dar essa habilidade de criar esses frutos. E a igreja de Corinto tinha dom, tinha unção, tinha poder, mas não estava tendo relacionamento. Por isso que era uma igreja doente, cheia de problema. Paulo vai e manda uma carta para ele e diz assim, olha, depois você lê mais aí, vai continuar lendo na sua casa, para você ver o que está escrito. Paulo está dizendo para eles assim, vocês, na hora da ceia, todo mundo trouxe o seu pratinho e colocou na mesa para cear, porque a ceia de antigamente não era que nem a nossa, que tem só o pão e o vinho aqui não. A ceia de antigamente tinha vinho, tinha pão, tinha um cabrito, tinha um carneiro, tinha uma farofinha, tinha uma feijoada, uma buchada de bode, nem sei se eles comiam isso lá, mas enfim, tinha. Tá me entendendo? Cada um trazia o seu prato e colocava lá. O problema é que cada um trazia, e sabia o que eles faziam? Por exemplo, eu trouxe esse cacho de uva. Vai começar o culto. Começou o culto, então vamos sentar na mesa, vamos comer. Eu pegava meu cacho de uva e me sentava escondidinho e começava a comer a minha uva. O que Paulo está dizendo assim, ei, vocês estão trazendo as coisas para a ceia e cada um está ceando sozinho, comendo a sua própria ceia sem dividir com o irmão. Vocês estão negligenciando o princípio maior da comunhão, que é o que o Senhor quer, é que você entregue para quem não tem o que comer, você entregue um pouco de comida para eles, porque enquanto tem gente comendo muito aqui, tem gente que não está comendo nada lá. É isso que Paulo estava dizendo. Que forte, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Uma pessoa digna nunca deixará um indigno comer debaixo da mesa. Uma pessoa digna sempre vai pegar o que está debaixo da mesa e colocar na mesa junto com ele. Aleluia. Glória a Deus. Participar indignamente da ceia do Senhor não é questão de pecado, como eles têm pregado por aí, como têm pregado nas igrejas, a grande maioria delas. Não é. Participar da ceia indignamente é não dar importância e não fazer o que ela realmente simboliza que precisa ser feito. Toda vez que eu vejo a ceia, eu lembro de uma história que aconteceu. Eu sou de São Luís do Maranhão, e eu lembro que eu tinha uns amigos muito ricos lá, na época.
E eu lembro que teve um dos meus amigos que ele fez uma festa. E pensa, eu era envolvido com muita festa antigamente. Eu era um bagunceiro. Ele fez uma festa no condomínio fechado. Ele alugou, tinha a área do salão. E ele contratou buffet. Ele contratou as pessoas, garçom para servir, até segurança para fazer o controle de entrada, tudo aquela coisa. A festa estava toda preparada, tudo. Ele tinha um filho, uma criança, e aquela criança saiu dali do ambiente da festa e foi para a rua, acho que brincar, não sei o que foi fazer. Quando aquela criança vem para a festa para entrar, o segurança que estava lá na porta falou assim: você não vai entrar. Não deixou a criança entrar. Só que a criança era filho do dono da festa. Não deixou. A criança ficou lá na porta chorando a noite inteira. A criança dormiu na calçada. Quando deu de manhã que o pai ficou doido, procurando: cadê meu filho? Aí procura aquela loucura, fui ver, a criança estava dormindo na calçada. Se fosse teu filho, o que você ia fazer? Meu Deus do céu. Pergunta pro irmão do lado: se fosse teu filho, o que você ia fazer? A festa já tinha acabado. O segurança que estava na porta da festa não deixou o filho dele entrar. Sabe por quê? Pergunte por quê, pastor. Pergunta com mais fé, pelo amor de Deus. O segurança não deixou ele entrar porque o segurança não tinha relacionamento com os donos da festa. Ele não conhecia a família dos donos da festa. Então ele disse: eu não vou deixar porque você não faz parte da festa. Não deixou a criança entrar. O que tu acha que Deus sente toda vez que vem um filho dele doido para sentar à mesa e participar da ceia do Senhor? O que tu acha que Deus sente quando alguém chega e diz: você não é digno de participar dessa ceia? O que tu acha que Deus sente? Um dia Jesus disse assim, eu quero que você abra, você leia junto comigo, João 6, João capítulo 6, versículo 53 ao 56. Jesus está dizendo: quem não participa da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que participa da carne e do meu sangue, eu estarei nele e ele estará comigo. Quem está entendendo, diga amém. Mas a igreja religiosa tende a pregar e dizer que uma pessoa que está em pecado, ela não pode participar da ceia. Quem já ouviu isso? Seja sincero, todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual dos apóstolos de Cristo que estavam sentados na mesa com ele para ceiar não tinham pecado? Qual deles? Poderoso Deus. O único homem que não tinha pecado era Jesus. Todos os outros eram pecadores. A questão é que muitas das vezes a igreja religiosa ela tem mania de categorizar pecados e dizer assim, a pessoa que cometeu um pecado sexual, essa pessoa é a pior pessoa da igreja. Só que uma pessoa que levanta falso testemunho de outra, que fala mal de outra, merece tanto perdão quanto aquela que fez um pecado sexual. Aleluia. Pecado é pecado. O cálice, que é o sangue e o corpo, é um ato de aliança com o Senhor. É justamente para quem é pecador e reconhece isso e diz assim: Senhor, eu sou tão pecador, eu não presto, a ponto de eu precisar que o Senhor viva dentro de mim, para que eu consiga viver dia após dia e possa me recuperar. Qualquer pessoa que participa da ceia de Cristo, achando que participa porque é merecedor, come do corpo porque acha que merece, essa pessoa pode a qualquer momento sair devorando qualquer pessoa. Pode sair passando por cima de qualquer um porque se acha mais santo do que os outros. Deus, forte Deus, aleluia. E Jesus ele não veio para os santos não, porque se tivesse algum santo aqui nesse lugar, todos eles nem estariam mais aqui, já estariam morando com ele. Ele veio justamente para os pecadores, aqueles que se acham indignos de Deus. Eu não mereço isso, mas eu sei que o Senhor pode me alcançar. Aleluia.
Vamos glória ao Cordeiro de Deus. Desde o princípio, Jesus morreu naquela cruz, porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Desde o início Ele está te chamando, vem cear, o mestre chama, vem cear, vem para perto de mim, meu filho, senta aqui na mesa, vamos comer junto comigo. Quem teve pai aqui na vida? Mamãe, quem teve mamãe? Você lembra quando você era pequenininho, você estava querendo sair brincando, fazendo um monte de besteira e mamãe estava atrás de você, vem aqui, vamos comer agora. Jesus está fazendo a mesma coisa contigo todos os dias que a gente monta a mesa da ceia aqui, ó. Agora, nível de curiosidade, vamos. Quem está aprendendo, diga amém. Amém. E a hora? Tá forte? Tá forte. 1 Coríntios 10:16 diz assim, eu vou ler: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando o tempo todo que a ceia é comunhão com os irmãos. Aquela igreja que exclui uma pessoa porque ela está em pecado e exclui ela de participar da ceia, deveria fazer exatamente o contrário. É o dia que ela não vem para a ceia porque se acha pecadora, é você fazer isso, ó. Traz o sangue, o coisa e vai, ó, eu vou levar lá na casa dela e vou cear junto com ela para ela não ficar longe do corpo de Cristo. É isso que a gente tem que fazer como cristãos verdadeiros. É isso que a gente tem que fazer. Deus, Ele quer que a gente restaure o relacionamento com as pessoas. O amor dele tem que ser restaurado dia após dia, gente. Mas quando o assunto é ceia, aí o pessoal sempre fala Santa Ceia e mostra como uma sentença de maldição. A ceia não é sentença de maldição, a ceia é para trazer bênção para a gente. Aleluia! É bênção. Gente, eu já fui orar por pessoas dentro da UTI. Dentro da UTI, a pessoa estava quase morrendo, estava ainda viva, acordada, mas estava morrendo, com dias contados. A gente vai orar, o Espírito Santo diz para mim assim: serve a ceia para ela, serve a ceia para essa pessoa. A gente vai lá, pega, arruma suco e pão, monta a ceia dentro do hospital e entrega a pessoa. No outro dia vem um médico e fala: o que aconteceu com essa pessoa? O sangue de Cristo que veio sobre ela curou aquela pessoa totalmente no hospital. Por que o sangue de Cristo é maldição? É verdade. Mas a nível de curiosidade, vamos lá. Falei que eu ia trazer um assunto bem profundo aqui. Às vezes a gente, isso acontece em todas as igrejas, tá, gente? Não é só aqui não. Todas as igrejas têm essas dúvidas. Sim. Um casal que eles moram juntos, eles não casaram legalmente. Tem igreja que condena e diz: vocês não podem participar da ceia porque vocês estão em pecado. Se vocês participarem, vem maldição sobre a vida de vocês, vai acabar com tudo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém sabe aqui me dizer quando foi instituído o casamento no civil oficial, segundo a lei? Em que ano foi instituído isso aqui no Brasil? Quem sabe? Levanta a mão e me responda. Eu sei. Você sabe que eu contei. Eu vou te contar. Sabe que dia que foi? Foi em 1890. O casamento no civil legalmente foi instituído em 1890. Diga isso: 1890. Antes disso, será que ninguém ceava na vida? Pergunta para o irmão: será que ninguém ceava? Porque não tinha casamento instituído nessa época, gente. E agora? Era todo mundo amaldiçoado. Eu vou te explicar agora princípio divino. Quem quer aprender princípio divino? Sabe quando que Deus instituiu o casamento? Gênesis 1. E deixará o homem a sua casa, juntar-se à sua esposa, tornando-se uma só carne.
A palavra juntar-se-á é deitar-se-á. É, em outras palavras, ter relações. O ato coito, deitar com ela. Ou seja, o casamento é instituído quando você tem a primeira noite com o homem. Essa é a hora que acontece o casamento perante Deus. Entretanto, nos dias de hoje nós estamos debaixo de uma autoridade de um Estado. E por estarmos debaixo de uma autoridade de um Estado, nós, como autoridades na igreja, nós recomendamos para que, além do teu reconhecimento divino, ele também seja reconhecido diante dos homens legalmente. Mas isso não impede que você participe da ceia do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas sabe o que amaldiçoa a pessoa? Eu vou te dizer o que amaldiçoa a pessoa. O que amaldiçoa a pessoa não é ela ter participado, sem ainda ter casado, mesmo ela já se prontificando a fazer isso. O que amaldiçoa a pessoa foi porque a regra que foi colocada dentro da igreja, ela foi quebrada. Porque diga para o teu irmão, regras são para serem cumpridas. Se na minha igreja eu colocasse uma regra dizendo aqui só vai cear quem é casado lá no civil, e você não sendo, você vai e executa, você passou por cima de uma autoridade instituída, a maldição vem sobre a tua vida. Da mesma forma como tem pessoas que elas acabam atraindo maldição para elas todas as vezes que elas se levantam contra autoridades instituídas por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu espero que eu bagunce a tua cabeça hoje. Amém. Eu quero bagunçar a tua cabeça. Que é para sair para casa e ficar uma semana inteira pensando, meu Deus, é verdade. Deixa eu te contar uma coisa. A igreja religiosa tem mania de pregar, ou melhor, tem mania de querer limpar o peixe antes de pescar. Ela pesca o peixe, não, ela limpa o peixe para depois pescar. A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que confessa Jesus com a sua boca, com a sua língua, o Espírito Santo então vem morar dentro dela. A partir desse momento ela se torna uma nova criatura. Quando o Espírito Santo ele entra dentro de você, ele te habilita à salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que convence a gente do erro, é ele que convence a gente do pecado, é ele que nos coloca no caminho cada vez mais perto do Senhor. Ninguém pode impedir que você sente a mesa do Senhor para cear com Ele. Ninguém pode impedir que você sente a mesa do Senhor para cear com Ele. Aleluia! Ninguém pode impedir isso. Aleluia, Jesus. Ninguém pode impedir isso. Jesus foi para o Pai, mas Ele não deixou porteiros aqui não. Ele não deixou juiz para dizer assim, tu é que vai dizer quem é que pode e quem não pode. Tu pode, tu não pode. Tu é bonitinho, tu pode. Tu é feio, tu não pode. Eu já vi lugares que a pessoa entra de chinelo, roupa furada, porque era a única roupa que ela tinha, e o obreiro chega e fala assim, tu não pode não. O cara que está fazendo os meus vídeos, que está editando meus vídeos, ele mandou um vídeo para mim, ele falou, você conhece esse cara aqui? Eu não conheço não. Aí eu fui ver os vídeos do cara lá no canal do YouTube. O cara, ele entra vestido de mendigo, mal sujo nas igrejas, e aí começa a dar uma de mendigo mesmo, de bêbado, vejo lá. E aí teve um vídeo dele que ele entra numa igreja e o pessoal não deixou ele cear. Ele falou, mas eu quero cear. Ele falou, você não pode não. Você não pode. Jesus vai te pegar nesse dia. Jesus vai pegar você nesse dia. Se a Bíblia diz, Paulo ele está dizendo assim, analise o homem a si mesmo. Se tem alguma coisa dentro de você que te impede de fazer isso, não faça. Se a tua consciência te acusa,
e te manter distante, olha para o irmão e diga assim: está falando da tua consciência. Sabe por que eu estou dizendo a consciência? Porque o diabo ele também buzina no ouvido das pessoas. Às vezes a tua bênção, a tua libertação está aqui, mas o diabo fala assim: não toma não. Aí você não toma, volta para casa todo bagunçado de novo. Todo bagunçado de novo. Mas se a tua consciência diz para você não participar, fique em paz. Verdade, Deus. Mas que seja a tua consciência, você e ele. A Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. Eu não posso julgar e dizer quem é que vai e quem não vai, quem faz e quem não faz. Se eu fizer isso, eu sou mais pecador do que aquela pessoa que está querendo fazer. É verdade. E pelaquela minha atitude, eu serei julgado por isso. Aleluia. Verdade. Mas eu não quero que o teu sangue seja cobrado das minhas mãos. Mas é por isso que a gente traz ensinamentos, para que dia após dia você se chegue cada vez mais perto de Deus. Os fariseus colocaram tanta regra antigamente, que um dia Jesus pega eles e manda uma palavra. Eu fico imaginando, Jesus não tinha cajado, mas se Jesus tivesse, eu fico imaginando Jesus com o cajado na mão, batendo naqueles caras. Ele diz: ai de vós, em outras palavras, seus filhotes de Nabucodonosor, vocês fazem de tudo para ganhar eles lá do mundo, e quando traz eles para a presença, vocês tornam eles duas vezes mais merecedores do inferno do que eram quando estavam lá. Uau. Jesus que fala isso. Verdade. Eu não quero que isso aconteça contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não quero que isso aconteça contigo. Obrigada, Senhor. Aqui não tem santos. Tu olha para o pastor está bonito hoje, aleluia, Jesus é bom. Mas o pastor também é cheio de erros. Cheio de erros. Essa duas semanas atrás eu fui para o monte, Felipe foi comigo. A gente chegou lá no monte, lá estava 4 viaturas, uma barricada, um negócio lá, fechado. Só fui dar viagem perdida e sujar o carro. Eu tinha mandado lavar o carro e subimos lá no lamaçal, na poeira. O carro voltou, parecia que eu estava fazendo rali. E não fui no monte, não consegui ir no monte. Falei: vamos embora. Cheguei em casa, ao invés de colocar o carro na garagem, que é minha, eu com preguiça deixei o carro em frente ao condomínio. Larguei o carro lá. De manhã, acordo o interfone tocando, a portaria ligando: esse carro é seu? Eu falei: dá para você tirar? Eu falei: desculpa. Fui lá, tirei o carro. Quando foi agora, semana, segunda-feira, recebi uma ligação: vem aqui na portaria, tem uma carta para você. Quando eu cheguei lá, era uma advertência, porque eu tinha deixado o carro lá. E estava lá: se errar de novo, eu vou tomar uma multa de até 5 salários mínimos. Meu Deus do céu. E o sangue ferveu e quase que eu oro: Jesus, manda fogo e queima todo mundo. Você acha que não deu vontade de fazer isso? Claro que deu. Jesus está indo com os discípulos numa cidade um dia, e ninguém deu ouvido para Jesus. João olha para Jesus e fala assim: Jesus, a gente pode orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo dessa cidade, matar todo mundo? Jesus olha para ele e fala assim: que Espírito Santo vocês servem? Só que depois disso acontece a ceia, e João estava lá ceando com ele. Ele queria matar gente, ele não queria matar uma pessoa não, era uma cidade inteira. E ele estava lá ceando com Jesus. Quem aqui acredita que Jesus sabia de tudo? A ciência de Deus estava sobre Jesus. Jesus sabia de tudo? Judas está lá na mesa ceando com eles. Judas estava prestes a trair Jesus, estava cheio de demônios. Você sabia que Judas roubava as ofertas que eram recolhidas? Sabia disso? Quem sabia? A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, e quando ninguém estava olhando, ele ia lá e roubava o dinheiro, roubava as ofertas. Dentre todos, se tinha qualificação de pecado, Judas era o mais pecador, e estava cheio de demônio, estava endemoniado. Mas na hora da ceia,
tu não vê Jesus dizendo para ele assim: tu não pode cear não, porque você está cheio de pecado e demônio. Sabe por que Jesus não fez isso? Sabe por que Jesus não fez isso? Jesus não fez porque a todo momento o Senhor, Ele quer que nós venhamos nos arrepender e nós chegarmos cada vez mais perto do Senhor. A minha esposa, ela tem mania de dizer que a ceia é a vitamina do crente. Eu acredito nisso. É justamente o sangue, o corpo dele, a aliança que você refaz a cada santa ceia é que vai te fortalecer a estar cada vez mais próximo dele. Eu espero que a partir de hoje tu entenda isso, deixa entrar no teu coração, no teu espírito e corra cada vez mais para perto dos braços dele. É isso que ele quer contigo. A gente já foi fazer ceia em lugares, meu Deus, eu fui ministrar uma ceia uma vez num lugar. Gente, sabe quando você entra num lugar e dá vontade de chorar? Não, você olha, tá todo mundo bem vestido. Todo mundo bem vestido. O mais ruim de vestido que tava era eu. Eu digo que tava todo mundo bem vestido, eu tava com minha roupinha de mendigo. Era um café da manhã, mas era uma ceia. Só que eu entrei lá, todo mundo chique. Minas Gerais. Só que eu olhava para a cara do povo e o que eu via, nuvens negras sobre as pessoas. Naquele dia eu perguntei: o que está rolando aqui, Senhor? O Senhor falou para mim: sabe todo esse povo? Está todo mundo com depressão. Eu entrei, a atmosfera que tinha dentro daquela igreja era, na verdade, era uma atmosfera depressiva. Eu comecei a pregar e a vontade que eu tinha era de chorar. Mas não era chorar de alegria nem de presença de Deus, não. Era de chorar, de chorar. Deus me mata, me leva. Eu não quero isso. Era isso que eu estava sentindo. Nós ministramos a palavra, servimos a ceia. Aquele culto terminou, o povo rolava no chão, de tanto sorrir, de gargalhar ali naquela igreja. Pessoas que estavam anos e anos com todo tipo de patologia psíquica foi curado naquele dia ali, naquele culto, naquela santa ceia. Foi o pastor? Não, foi eles entenderem a importância que isso daqui faz, a importância que isso daqui faz na minha e na tua vida. A Bíblia diz: fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Por mim, eu fazia a ceia a todo culto. Quando a gente se reunia lá em casa, a gente fazia ceia quase todo dia. Era eu, minha esposa, meu filho e o gato. O gato corria, não queria participar da ceia. Mas foi isso que nos fortaleceu por muito tempo na presença dele. Nos piores períodos, quando todo mundo virou as costas para a gente, quando o povo queria nos matar. Você sabia que o povo queria matar o pastor já uma época? Perseguindo o pastor? Foi exatamente o sangue de Cristo, o corpo dele, que nos manteve firme o tempo todo para estarmos aqui hoje. Fica de pé, querido. Ela tem uma condição. Pergunte qual, pastor? É a pessoa, a Bíblia diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê em Deus, diga amém. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu costumo dizer que, por exemplo, o batismo, que é uma outra condição que eles colocam para a pessoa cear. Quem não é batizado nas águas não pode cear. A Bíblia, a única condição que a Bíblia me mostra é a pessoa ter entregue a sua vida a Jesus. Amém. Ter confessado com a própria língua e se tornado nova criatura. Sem fé é impossível agradar a Deus. O batismo, ele é um ato de fé que você diz diante de céu, terra e inferno, dizendo: a partir de hoje a minha vida pertence a Cristo. Amém. E ninguém pode tirar isso. Mas há pessoas que ao longo do tempo se desviam do caminho dele, ou pessoas que têm a vida toda que acreditam em Deus, mas nunca confessou ele com a própria... Gente, eu fiquei assustado um dia que eu fui numa igreja e perguntei assim: quem já aceitou Jesus? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei: quem declarou isso com a boca, disse assim: eu te aceito? Uau. Ninguém levantou a mão.
Eu falei, ninguém? Não. E estava todo mundo naquele culto esperando para ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, pastor, tá aí o problema. Aí eu fiz o apelo naquela igreja, eu falei, eu quero aqui todos vocês que querem verdadeiramente entregar a sua vida para Cristo, que nós vamos orar e você vai confessar Ele com a tua própria língua. Veio a igreja toda ali para frente, nós oramos. Naquele dia teve dezenas de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. A única condição que tem para que você participe do corpo e do sangue de Cristo é você ter aceitado a Ele como teu único Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Essa é a única condição. Participar da ceia sem ter aceitado Ele como Senhor e salvação, isso daí, como seu Senhor e Salvador, é que o hebraico está muito fluente, sabe? É o hebraico e as línguas estranhas. Aleluia, balachúria. Se você não aceitou o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, então você vai participar do sangue de Cristo e do corpo de Cristo sem acreditar nele. É verdade. Aí sim você está participando, está fazendo um ato indigno, porque você não está dando importância para isso daqui que realmente tem. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar Ele. Hoje eu entendi o que Ele quer comigo. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar contigo. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, que ainda não confessou a Ele, vem aqui que eu quero orar por você, antes da gente fazer a ceia. Feche os olhos vocês, todo mundo, para você não ficar olhando se alguém vier. Isso, Espírito Santo, passa aí, Senhor. Passa, Senhor. Aleluia. É Tu que convence do pecado, Tu convence do erro. É Tu que toca em cada vida, Senhor. Se tem alguém que ainda não aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, convence-os agora. Talvez você veio hoje aqui, mas você pensa, mas eu já aceitei Jesus, só que eu estou afastado da presença dEle, eu queria refazer as minhas alianças com Ele. Se você é uma pessoa que está nessa condição, você pode vir aqui que eu quero orar por você também. Aleluia. Isso. Se tiver mais alguém, pode vir, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. O Senhor está nesse lugar. Aleluia. Que por nós ali Ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.
mais que a neve. Da ceia. Aqui nós não levamos até vocês, a gente prefere que você venha e receba aqui, para que ninguém fique constrangido. Não parece, mas eu já participei de lugares que as pessoas não me conheciam e elas chegavam com a ceia assim, ó, e quando chegava perto de mim, você não pode. Já aconteceu isso. Para que isso não aconteça, a gente prefere que as pessoas, cada um que se sintam tocadas pelo Senhor, para sentar à mesa com Ele, venham e participem. Vamos fazer primeiro esse lado aqui. Pode sair do seu lugar e vir pegar o sangue, o pão. Volte para o seu lugar e espere. E na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, repartiu, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Senhor, aqui apresentamos esse pão que simboliza o teu corpo. Modifica, Senhor, cada partícula, para que quando consumirmos, entre como purificação para o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E que por meio deste ato, Senhor, possamos entender o que verdadeiramente é o corpo de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei todos. Pode comer. Cálice. Senhor, aqui apresentamos, Senhor, o cálice da nova aliança. Simboliza, Senhor, que nós queremos refazer nossas alianças contigo dia após dia. E na mesma noite que foi traído, o Senhor tomou o cálice, deu graças, levantou ao céu e disse: este é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue derramado por vós. Tomai e bebei todos. Purifica, Senhor, cada partícula, modifica cada partícula, para que quando tomarmos, entre como purificação para o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Tomai todos. Pode beber.